Nosso quarto vídeo, que legal! Tô super emocionada, muito interessada sobre esse nosso estudo, muito animada também. Hoje eu já acordei na ideia, não, já vou começar a ler o meu capítulo, porque hoje eu tenho que gravar o vídeo um pouco mais cedo. Eu tenho gravado no finalzinho da tarde, devido a afazeres normais. E hoje é o nosso capítulo 2 da parte 1. Nesse capítulo 2, cujo o nosso título é o problema da abordagem, tem sido foi um capítulo extremamente mais técnico, onde eles trabalham sobre talvez dois aspectos. Vamos trabalhar assim, em dois aspectos de você fazer todo esse estudo de um documento foi escrito possivelmente lá vamos botar a data maior, 400, ser achado em 1945, e então temos aí no mínimo 1500 anos de diferença. Então existem várias e várias questões relacionadas a problemas com a linguística, com os signos, com a significância, com tudo isso. Então, inclusive, ele coloca aqui nesse texto da seguinte forma: o estudo dos textos resgatados de Nag Hammadi apresenta consideráveis dificuldades linguísticas, não apenas porque foram escritos em copta, cujo conhecimento é hoje restrito a poucos especialistas, mas porque a língua envelhece. Ou seja, por mais correta que sejam as traduções, há palavras e expressões de difícil acesso ao entendimento ao leitor moderno. Essa é, no mínimo, uma dificuldade que pode já gerar várias outras, porque a depender dos especialistas, que são poucos, a forma com que eles têm não apenas que decifrar algo que já não é natural, pode ser natural para eles, mas não é natural como você falar a sua língua natal, ou uma língua que você aprenda e que você está em contato direto. Mas você está falando de uma língua que não existe, que não é mais falada, que não sei lá. E aí, você é especialista de uma tradução, não vou dizer morta, porque eles estão vivos, então essa linguística, essa língua, essa semântica, por assim dizer, e todos os estudos relacionados a esse estudo da fala e da linguagem é completamente diferente. E é difícil, por assim dizer, né? Ele tece também alguns comentários iniciais que essa dificuldade em se entender, e que foi uma dificuldade também como é que eu poderia falar sobre essas trocas, é que hoje a gente liga o celular, grava um vídeo, posta no YouTube, e quem quer que seja que fale português no mundo inteiro pode entender, pode ouvir, pode conversar comigo, ou em outro idioma. Mas antigamente, muito antigamente, e ele até fala que na época de Napoleão, que é mais ou menos uns 100 anos antes, 1812, por aí, início de 1800, não vou ser tão puxar tanto da minha memória, que talvez não seja assim tão fácil. O meio de transporte e de comunicação era um cavalo. Indo pro bem antes, isso era muito mais complicado, porque ao passo que na época de Napoleão a gente já tinha os escritos, já eram escritos e passava-se a mensagem. Na época de Cristo, o índice de analfabetismo era uma realidade muito maior do que quem sabia escrever. Quem sabia escrever era doutor, por assim dizer. E a mensagem, ela não era escrita, era uma mensagem oral. E aí você pega esse trecho de que a mensagem era oral, esse texto ele foi escrito em um idioma, possivelmente o grego, do grego ele foi traduzido, enfim, nessa linguagem que é os textos e os papiros dos 52 ou 54 achados em Nag Hammadi. Agora, pensa aí, gente. Sempre quando leio esse livro, eu tenho as minhas interações, e quando eu gravo o vídeo, eu tenho uma outra passagem. Não é que é mentiroso, mas quem conta um conto aumenta um ponto, né? Você coloca o seu entendimento daquilo.
E é isso que às vezes as pessoas não entendem, que por mais que aquelas palavras daquela mensagem que é verdadeira, ela tem uma mudança de quem passa, para quem passa. Então, a mensagem de Cristo, ela não foi alterada. Se ela tivesse sido alterada, elas não tinham certa semelhança nos evangelhos, sejam eles gnósticos, canônicos e assim por diante. Mas da forma com que se é colocado, sim. Eu coloco através do vídeo, tem gente que coloca através da escrita, tem gente que coloca através de mensagem, tem gente que coloca através da vivência. E isso é agora. Na época era a oralidade. Eu falei que era como se fosse esses achados, esses evangelhos eram como se fossem lembranças do que deveria ser dito. Mas para que se fosse dito essa lembrança, para que se fosse lembrado, você tem que ter o conhecimento do que deveria ser dito. E aí entra pela questão da academicidade, né? Vamos lá, tem poucos acadêmicos que têm o conhecimento sobre essa linguagem, e depois que essa pessoa é traduzido e os estudiosos vão se debruçar sobre os achados da tradução, existe mais um outro viés, né? Porque como é uma filosofia, eu não sei se seria doutrina, eu não consigo internalizar bem como a gente poderia falar sobre a gnose, mas vamos usar como uma doutrina. E essa doutrina da gnose, ela tem detalhes que para alguns é um tanto quanto esotérico, fantasioso ou irreal, a depender do momento em que você se coloca no lugar de achar que isso é verdade ou não, você também vai fazer uma leitura completamente diferenciada. E uma das coisas que ele fala aqui, que alguns dos estudiosos ainda acredita ou nega que os achados eles tenham sido a tradução de algo que é primário no grego. Tipo assim, eles anulam a oralidade da informação que foi escrita, talvez em grego primariamente. Que é uma das questões que a gente precisa ver. Então, para que eu concordo com quando ele fala que não surgiu do nada, né? Veio sendo falado. Jesus não escreveu nada, ele falou aos corações e aos ouvidos de quem era capaz de ouvir. E fala que alguns, deixa eu ler a parte específica que eu achei primordial. Eles fazem uma analogia, não o autor, o Hermínio, mas um autor francês que ele leu o texto do Evangelho de Tomé, que ele fala o seguinte, que os eventos históricos, é uma nota do livro, né, uma citação do livro, quando ele fala que, a conclusão dele fala que ao tratarmos como um evento histórico, entre outros, e neste evento ele se recusa a liberar o sentido oculto dos seus ensinamentos, ou a deixamos envolver pelas questões que ela toca. Ou seja, quando a gente analisa algo, a gente pode analisar, como ele coloca aqui, que a gente se põe à margem de um rio e só contempla, ou a gente se aventura e se atira nas águas. É basicamente isso. E o Hermínio, ele fala que são coisas, não são apenas meras nuances, assim, existe isso e isso, não, existe isso ou isso, porque eles são opostos. Analisar meramente é diferente de você procurar entender essa análise, sabe? Buscar formas de trazer para o seu pensamento, porque como eu disse, nós como seres humanos já temos um entendimento, a gente já tem uma probabilidade de entendimento, né? A gente já pensa por nós mesmos, somos seres pensantes e pelas nossas vivências a gente soma ou exclui aquilo dali. E ele traz uma frase que eu não vou deixar de não falar, que seria: gosto do autor que toma posição, opina, debate, rejeita ou acolhe conceitos à medida que nos informam. Foi exatamente isso que eu disse logo no início. O Hermínio, ele me prendeu porque ele se colocou no livro e disse assim, olha só, entenda, eu vou dar a minha opinião aqui por tudo que eu li e eu sedimento nesse livro. Você pode acreditar ou não, aceitar ou concordar comigo ou não. E isso é muito interessante. Assim como ele também coloca, não sei se ele, mas eu vou dizer ele
quando eu não souber, eu não quiser falar os autores que ele cita, que é muito difícil para alguém que vai fazer uma tradução, uma análise de algo que tecnicamente faz muito tempo que foi escrito, ele não sofreu uma alteração, então não tem uma forma de se falar clara que você pode dizer assim, então você entende o que sobre isso? Que os acadêmicos, os estudiosos, eles são pessoas. E aí ele bota assim, se o crítico ou o pesquisador rejeita sumariamente o conceito das vidas sucessivas, no caso a reencarnação, que é um dos princípios da gnose, que integra, entre outros, o edifício doutrinário do gnosticismo, como poderia, na armação de sua hipótese de trabalho, entender aspectos vitais, a compreensão da doutrina, que constitui o próprio objeto de seu estudo? É algo a se considerar, né? Como é que eu posso chegar a falar sobre algo que eu não acredito, né? E nesse sentido, eu acho que cabe um conselho de que alguém... Se conselho fosse bom, não se dava, é verdade. E é a matéria mais barata do mundo, são os conselhos. Mas como é de senso comum, então eu vou dar um conselho. Eu acho que ficar baseado em apenas algo é você se limitar a Deus, a essa totalidade. Por isso que o meu conselho seria ler. Ler o que você acredita e ler o que você não tem conhecimento. Porque quando você acha que você diz assim, eu não acredito nisso, às vezes significa dizer que você não conhece. Porque pelo pouco que eu já vi, pelo pouco que eu já li e ouvi sobre as outras religiões que são doutrinárias, e em tudo Deus está lá. É como se de verdade ele dissesse assim, olha, essa cultura ela vai me entender dessa forma, essa outra cultura, essa outra comunidade vai me entender de outra forma. Mas se você pega todas as culturas de modo geral, né? Não vou pedir para ninguém sair colocando no mapa a cultura isso e aquilo outro, mas quando você de forma tranquila analisa, ler algo sobre uma cultura, uma comunidade, sobre uma religião, e você está aberto a fazer, sei lá, paralelos sobre isso para sua e para outras, ou que é mais próximo a você, você vai conseguir entender que as religiões africanas usam uma caracterização que é semelhante ao hinduísmo nesse sentido. Então essa figura hinduísta se parece com essa africana, que quando você traz para o catolicismo é um anjo tal, e assim por diante. Isso é Deus na sua totalidade, ele não erra. Deus é perfeito sempre. E só para terminar, uma vez eu estava conversando com alguém que ele acha que Deus não existe porque Deus tem vários nomes. É God, é Deus, sei lá, Alá, Já e assim por diante, né? Divino Criador, enfim. E eu disse, você está falando que ele não existe justamente porque ele se dá em vários nomes que são signos para que as pessoas entenderam e internalizaram a mesma figura. E ao invés de você ver que Deus é tão perfeito que ele não tem vaidade nenhuma em ter um nome único no mundo inteiro para ser quem ele é. Eu não sei se eu consegui mudar a cabeça dessa pessoa, mas ele não conseguiu mais retrucar essa minha fala. Então, ao invés de achar que Deus tem vários nomes, é só sentir a totalidade dele. Se coloca dentro desse conjunto completo, entende que Deus não precisa de nomes, ou está em tudo, ou ao contrário, ele está em todos os lugares, em todas as religiões, em todos os momentos e culturas. Amanhã a gente vai falar sobre o Logion número 2, e que é perfeito. Jesus disse: aquele que procura, não cesse de procurar, até quando encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Não cessa de pesquisar, procurar, encontrar. São palavras de Jesus, não são as minhas.
até amanhã no nosso quinto encontro. E eu vou errar em algum momento esse número aí, porque é normal.